Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amiguinho. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês sobre o WebRTC, um tipo aí de tecnologia, de complemento presente nos navegadores aí mais modernos, baseados em Chrome, Firefox, enfim, basicamente todos os navegadores que tem este tipo de tecnologia que faz acontecer o que a gente poderia chamar de vazamento de IP. Neste caso, o IP que a gente chama de IP local, IP interno ou IP privado, que acontece justamente através do WebRTC, que quando ele solicita este tipo de conexão com você, usuário, este vazamento pode ocorrer dependendo das configurações do navegador, fazendo com que o seu IP local, o seu IP privado, seja exposto aos outros usuários ou possivelmente a hackers que estejam conectados a este tipo de solicitação, ou enfim ao site proprietário de tal site que esteja solicitando essa conexão WebRTC com você, usuário, no caso de navegador ao usuário. E aí o que acontece? Mesmo se você utilizar uma VPN, estes vazamentos por meio do WebRTC podem ocorrer. E é justamente através dessa maneira que eu irei mostrar aqui que podemos desabilitar o WebRTC e prevenir que estes vazamentos de IP local, IP privado, ocorram até mesmo utilizando uma VPN, porque é um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de complemento que faz com que este vazamento ocorra. Mas existem alguns poréns, existem os contras ao desativar o WebRTC para prevenir a exposição do nosso IP local, que justamente a utilização de serviços como Discord, Zoom, Google Meet e outros serviços de transmissão ou de P2P com outros usuários. Então tenha isso em mente caso você queira desabilitar o WebRTC dos seus navegadores, porque ao desabilitar você não vai conseguir acessar o Discord para fazer chamadas com seus amigos, você não vai conseguir utilizar o Zoom, o Google Meet, enfim, você não vai conseguir utilizar estes serviços de transmissões de áudio, de vídeo, ao utilizar o navegador com o WebRTC desabilitado, com o WebRTC limitado. Tem uma exceção aqui que eu vou mostrar para vocês, mas tenha em mente isso. Então é preferível que, caso vocês queiram ter essa segurança a mais nos navegadores, de desabilitar o WebRTC, que vocês utilizem destes aplicativos, desses serviços de conexões, os seus próprios aplicativos. Vai lá e baixa o aplicativo do Discord, baixa o próprio aplicativo do Zoom, o próprio aplicativo do Google Meet, ao invés de utilizar por meio dos navegadores. E aí sim você consegue ter ali o WebRTC desabilitado, prevenindo a exposição do seu IP local ao realizar diversas navegações, e aí você também consegue ao mesmo tempo utilizar esses serviços de conexões. Ou você habilita em um navegador e no outro navegador você acessa esses serviços como o Discord, por exemplo. E aí em um navegador você navega tranquilamente, sabendo que não vai expor o seu IP local, e no outro navegador você ali tem simplesmente a liberdade de utilizar esses serviços como Discord, Zoom e enfim, sem problemas. Então, dado este contexto, dada essa explicação, vamos partir aqui sobre o Google Chrome, que é basicamente o navegador que a maioria das pessoas utiliza. E eu estou aqui utilizando o Android porque é para o Android mais complicado a desabilitação, a desativação no caso do WebRTC. Para desktop é muito mais simples, simplesmente utilizando uma extensão. Mas no Android temos aqui algumas limitações. É justamente sobre isso, entrando aqui já no Google Chrome. Olha só, eu já deixei a página aqui aberta do WebRTC Leak Test, onde é justamente através deste site de testes onde faremos aqui a nossa base de conteúdo. E olha só, aqui claramente vai estar borrado para vocês o meu IP local e o meu IP público, porque justamente esses dois IP que hackers e enfim diversos tipos de serviços podem ser utilizados para com estes tipos de IP, tanto o público quanto o privado aqui, que seria o local, que está justamente aqui, olha só, aqui nessa parte aqui do WebRTC Leak Test, e aqui na parte do local IP address no caso. E justamente esses dois endereços que expõem aqui, por exemplo, nesse texto aqui dizendo WebRTC exposes your local IP, e ali embaixo justamente, claro, vai estar borrado o meu IP local, e está dizendo que eu tenho aqui no navegador do Google Chrome o WebRTC ativado, e quando eu vou entrar em sites que não são Discord, não são Google Meet, não são o Zoom, se esse site ele pedir a conexão WebRTC para com o meu navegador que eu esteja utilizando, ele pode sim ter ali a exposição do meu IP local. Então mesmo que eu não esteja acessando ali o Discord ou outro tipo de serviços, se o site ele quiser, ele pode sim ter ali o IP local. E justamente isso. Então é interessante ter isso em mente quando você vai utilizar aí o seu navegador para acessar sites não muito confiáveis, sites que são possivelmente scam, phishing ou coisa do tipo, que você acessa e normalmente
normalmente, eles podem estar aí a todo momento recebendo o seu IP local, o seu IP privado, que podem fazer muitas coisas, porque o seu IP local, o seu IP privado, ele não deveria ser exposto. Para isso, serve justamente o IP público, para que seu IP local, seu IP privado, não seja exposto, seja somente ali para conexões internas da sua própria rede. Então, quando o seu IP local é exposto, já é uma grande vulnerabilidade imensa. E claro, neste caso aqui, onde você não vai acessar serviços como Zoom, Meet, Discord, porque para estes casos, aí sim, este tipo de complemento de tecnologia do WebRTC, aí sim é utilizado. Fora isso, é um vazamento grande aí dos seus dados. Então, é interessante ver isso. Mas aí, beleza, aqui no Google Chrome, como que eu desabilitaria? Não tem como no Android. É justamente essa questão também. Não tem como desabilitar o WebRTC no Android para o Google Chrome, porque ele tem aqui as suas limitações para Android, onde, por exemplo, não dá para instalar extensões para o Google Chrome na versão de Android. Então, para o Google Chrome, utilizar o Google Chrome sem essa exposição do IP local por meio do WebRTC, você teria que utilizar a versão de desktop. E aí você utilizaria essa extensãozinha aqui que eu já deixei aberto, do WebRTC Leak Shield para aí desktop. Aí você vai lá na Chrome Web Store, entra aqui e instala aqui a extensão do seu navegador para desktop do Google Chrome. Fora isso, no Android não é possível. Mas aí, beleza. Estamos falando aqui do Google Chrome, mas tem também o Firefox e o Brave. Mas antes de ir para o Firefox, vamos em outro navegador que também é baseado em Chromium, que seria aqui o navegador Brave. Quando eu já deixei aqui aberto também o WebRTC Leak Test, que no caso aqui, olha só, vocês já estão percebendo uma diferença com o Google Chrome, que é o seguinte, aqui na parte do WebRTC Leak Test e do local IP address, já não tem ali as mesmas informações. Não tá ali o texto informando que está sendo vazado o meu IP local e também não está mostrando o meu IP local como estava correndo ali no Google Chrome. Beleza, o IP público vai mostrar porque no caso aqui eu não estou utilizando a VPN, então o IP público mostraria normalmente, mas o IP local já não está mais sendo mostrado. E por quê? Porque o Brave, por padrão, aqui eu não mexi nada, tá? O Brave, por padrão, ele já tem as suas seguranças, onde você já pega ali, instala e tal, você não precisa mexer em nada, ele já tem as suas seguranças por padrão. Então aqui, olha só que interessante, entrando aqui no site para fazer o teste do WebRTC, ele por padrão já não está deixando este site solicitar aqui por meio do WebRTC e acessar aqui o IP local. Então isso é bem interessante, que mesmo não utilizando nenhuma extensão, não utilizando nenhum tipo de configuração no navegador, ele não consegue de forma alguma acessar aqui meu IP local. E isso é uma proteção gigante para o Brave Browser, e é justamente por isso que ele é reconhecido por muitos usuários como um navegador bem privado e bem seguro. Então é interessante você levar isso em consideração para na hora de escolher o seu navegador principal, o seu navegador de navegação geral, ou simplesmente para fazer uma navegação aqui, ali, acolá, enfim, é interessante você levar isso em consideração. Mas ok, isso aqui não vai acontecer para todo mundo também, porque o navegador ele se atualiza, as tecnologias eles se atualizam, tudo se atualiza e isso aqui pode mudar já de hoje para amanhã. Então para isso eles também fornecem, eles deixam aqui disponibilizado nas configurações do próprio navegador para que você desabilite manualmente, ou seja, de uma maneira mais rigorosa o WebRTC, para que você desabilite o WebRTC de maneira correta, digamos assim, nas próprias configurações do Brave, diferentemente do Google. E para isso, aqui no Android, tá? No Android, você vem aqui nos 3 pontinhos, vamos descer aqui em configurações, vai ter aqui proteções do Brave e privacidade, e é só descer, até encontrar esta opçãozinha aqui de política de manuseio de IP do WebRTC. Como eu disse, se for padrão, ele já não está deixando aquele site solicitar o WebRTC e ter ali o meu IP local. Mas se porventura você entrou ali, fez o teste utilizando o Brave e ele expôs ali seu IP local, você vem aqui e clica aqui em desativar o UDP não proxy. E aí você desabilita por completo o WebRTC, e se porventura mostrou o seu IP local até mesmo no Brave por padrão, fazendo isso ele já não vai mais mostrar de forma alguma o seu IP local. E não tem essas configurações no Google Chrome e também não tem no Firefox, só um outro meio ali ou por meio de extensão. Mas aqui no Brave por padrão ele já bloqueia, e se não bloquear tem essa configuração aqui a mais para você usuário acabar ativando. E aí é simplesmente isso e beleza, já está protegido, já tem essa segurança. Mas lembrando novamente que aí você não vai mais conseguir utilizar serviços como Discord, Zoom, Google Meet ou qualquer outro serviço aí de transmissão de tela, conexão de áudio, enfim, com essas coisas semelhantes. Então é interessante você sempre lembrar disso. Beleza? Passado aqui o Brave, vamos aqui agora para o Firefox. E lembrando, no caso, brevemente, navegadores como Opera, Vivaldi e outros, depende muito porque eles não vão ter essas configurações para Android. É somente aqui o Brave que tem aqui por padrão e tem essa configuração aqui nas configurações do navegador. E aí nesses outros navegadores vai ser como o próprio Google Chrome. Você vai ter que utilizar a versão de desktop para utilizar aí
extensão. Fora isso, somente o Brave tem essas configurações por padrão e a configuração no próprio navegador para desabilitar o DP non proxy. E aí aqui passando para o Firefox, eu também deixei aqui tudo pronto. Em relação ao BrowserLeaks, aqui olha só, ele está fazendo o teste novamente, porque ele inativou a página. E por padrão também, o Firefox, ele vai puxar aqui o meu IP local, porque eu não estou utilizando nenhum tipo de configuração. E por padrão também, o Firefox, ele não bloqueia aí o WebRTC. Deixa eu recarregar a página, porque provavelmente ele deu algum bug, porque eu fechei o navegador, não voltei, enfim. Aí voltando aqui, no caso ele deu... provavelmente é porque eu estou utilizando aqui, olha só, a extensão eu já vi instalada e esqueci que ela tá habilitada, olha só. Então, eu acabei aí voltando do futuro e mostrando pra vocês que a extensão já está funcionando corretamente. Entrando aqui em gerenciadores de extensões, clicando aqui no WebRTC, clicando aqui em desativado para desativado. E depois eu posso simplesmente clicar aqui em ativado depois, enfim. Voltando aqui, vamos agora recarregar a página com a extensão desativada. E olha só, o que seria aqui por padrão é que eu acabei deixando a extensão ativada e esqueci. E como ocorre no Google Chrome, está ali a mensagem dizendo que o meu IP local está sendo exposto e ali no campinho ali de local IP está expondo justamente o meu IP local. Então, no Firefox também, por padrão, não ocorre a proteção contra o WebRTC em outros sites fora serviços específicos. Então, para que a gente faça isso no Firefox, é muito mais simples do que ocorreria no Google Chrome, porque ele não dá essa possibilidade. Aqui no Firefox, como muitos podem saber, é possível instalar aí extensões selecionadas pela equipe da Mozilla. Então, eu já deixei aberto aqui em outra guia a extensão que seria utilizado, que é esta aqui do WebRTC Leak Shield. Já estou com ela aqui instalada e depois de instalada basta a gente ir, cliquei aqui no Downloads, basta ir na extensão e ativar ela. No caso, você instalou, ela já foi ativada, não tem nenhum problema também. Aí basta vir aqui e ativar ela no meio das extensões, ou clicar aqui em cima também, por exemplo. Aqui em extensões, clicar em cima dela, vai abrir aqui também, e aí vai ter aqui Turn Off, porque já está ativado, ou Turn On, para você ativar. Tem nenhum segredo, é muito simples, muito prático. E aí você volta aqui para o WebRTC Leak Test, recarrega a página e olha só, o meu IP local, meu IP interno, privado, já não está mais sendo exposto para este tipo de conexão via WebRTC. E aí, novamente, utilizando isso no Firefox, não vai ser mais possível utilizar serviços como Discord, Zoom e Google Meet. E aí teria que utilizar um aplicativo próprio ou o navegador que teria o WebRTC ativado. Aí vai de você, usuário, a forma que você utilizaria melhor, aí dependendo do seu caso de uso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que utilizem da melhor maneira esta questão aí de desabilitar o WebRTC. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.